Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor Irineu. Nós iremos dar início agora a uma série de vídeos em que a gente vai tratar do assunto conjuntos e funções, ok? Nessa primeira aula a gente vai dar início falando sobre conjuntos e as suas definições iniciais. Vamos lá. Quando a gente fala de conjuntos, pessoal, uma definição bem simples e bem objetiva é a seguinte: conjunto é uma coleção ou lista, né, de objetos, coisas, etc. Os componentes de um conjunto são chamados de elementos. Então, essa é uma definição bastante básica e eficiente do que vem a ser conjunto. Conjunto é uma coleção de qualquer coisa, objetos, coisas, etc. E tudo aquilo que faz parte do conjunto, tudo aquilo que é colecionado, nós chamamos de elementos. Como a gente representa um conjunto? A representação do conjunto, ele normalmente é denominado por letra maiúscula e ele pode ser representado basicamente de três maneiras. A primeira é por extensão, também conhecido como listagem ou tabular. Nesse caso, nós escrevemos os elementos do conjunto dentro de chaves, separados por vírgula, ou ponto e vírgula, caso a gente tenha a presença de números decimais. Essa é uma maneira a mais comum da gente encontrar os elementos de um conjunto. Vamos dar um exemplo aqui. Seja A o conjunto das cores da bandeira brasileira. Então, nós vamos ter o A, né, o conjunto A, formado pelos elementos verde, amarelo, azul e branco. Observe que a gente representou aqui por extenso os elementos do conjunto. Um outro exemplo, seja B o conjunto das vogais do nosso alfabeto, então nós vamos ter o conjunto B formado pelos elementos A, E, I, O, U. Então essa é a forma de representar um conjunto por extensão. Uma outra forma é por compreensão ou propriedade. Nesse caso aí, a gente faz a apresentação dos elementos do conjunto por meio de uma propriedade desses elementos e que sirva somente a eles. Por exemplo, eu tenho aqui conjunto A, formado por elementos X, tal que X possui uma determinada propriedade P. Essa é o modelo geral da representação por compreensão. Então, você usa uma expressão genérica, um caso um X, um termo X, e você aplica aqui a propriedade que cada elemento desse conjunto ele vai ter. Vamos dar um exemplo aqui. Seja B o conjunto das vogais do nosso alfabeto, então nós podemos representar da seguinte forma: conjunto B, formado por elementos X, tal que X é vogal do nosso alfabeto. É importante que você perceba que essa propriedade ela tem que ser capaz de fazer com que nós saibamos quais são os elementos desse conjunto. Então, essa propriedade ela tem que caracterizar exatamente os elementos desse conjunto. Então, quando eu olho para cá, X, tal que X é vogal do nosso alfabeto, eu já de cara já sei que os elementos são A, E, I, O e U. Beleza? Vamos aqui para mais um exemplo. Seja C o conjunto dos algarismos do nosso sistema decimal de numeração. Então, o nosso conjunto C é formado por elementos X, tal que X é algarismo do sistema decimal de numeração. Então, essa é a forma de representar um conjunto por compreensão ou propriedade. Uma terceira forma de representar um conjunto é por meio de diagramas, né, que são figuras. Nesse caso aí, a apresentação de um conjunto por meio de diagrama de Venn e Euler, essa é a denominação, né, o diagrama de Venn e Euler, ela é gráfica e isso é muito, né, torna essa apresentação muito prática. Os elementos são representados por pontos interiores a uma linha fechada não entrelaçada. Dessa forma, os pontos exteriores à linha representam elementos que não pertencem ao conjunto considerado. Vamos dar um exemplo aqui, seja o conjunto das vogais do nosso alfabeto. Então, nós teremos aqui conjunto A. Então, você tem essa linha, né? Deixa eu voltar aqui. Você tem essa linha fechada e os elementos são representados por meio de pontos. Então, você tem aqui o A, o E, o O e o I, ok? Essa é uma maneira bastante prática da representação de um conjunto por meio de figura. No caso, essa figura é chamada de diagrama de Venn-Euler, ok?
Relação de pertinência. A relação de pertinência, pessoal, é uma coisa básica dentro da teoria dos conjuntos, né? Quando queremos indicar que um determinado elemento X faz parte de um conjunto A, nós dizemos que o elemento X pertence ao conjunto A. E a gente indica da seguinte forma: eu tenho X pertence a A, ou seja, X é elemento do conjunto A. Esse símbolo aqui nós lemos pertence. Okay? Então, X pertence a A significa que X é um elemento do conjunto A. Caso contrário, o elemento não pertence ao conjunto, nós vamos indicar da seguinte forma: X não pertence ao conjunto A. No caso aqui seria negação. Então, eu estou querendo dizer que esse elemento não pertence a esse conjunto. Ok? Exemplo. Seja A o conjunto das vogais do alfabeto, então nós temos que o A vai ser formado pelos elementos A, E, I, O, U. A letra A, ela pertence ao conjunto A. Então, a gente diz que A, né, pertence a A. A letra C, ela não pertence ao conjunto A. Então, nós dizemos que C não pertence a A. Uma observação que é bastante importante. A relação de pertinência, ela se dá entre um elemento e um conjunto. Então, toda vez que você vira esse símbolo de pertence ou de não pertence, o que tem que estar do lado esquerdo é um elemento e o que tem que estar do lado direito é um conjunto, ok? Cardinalidade de um conjunto. O que é a cardinalidade de um conjunto, pessoal? O número cardinal de um conjunto, ele nos indica quantos elementos diferentes tem esse conjunto. Nós o representamos das seguintes formas. Nós temos aqui algumas maneiras de representar a cardinalidade do conjunto. No caso aqui eu tenho card de A, que é o cardinal do conjunto A. Eu tenho aqui N de A, que é o cardinal de A. E nós temos aqui cerquilha de A, né? Também representa o número de elementos do conjunto A. Essas três formas aí, elas indicam, né? Elas são utilizadas para indicar o número, né? Ou a quantidade de elementos diferentes no conjunto. Na prática, quantos elementos o conjunto possui, ok? A forma mais comum de nós representarmos o número de elementos de um conjunto né, de um conjunto A, por exemplo, é N de A. E essa vai ser a maneira, né, a forma que nós vamos adotar daqui para frente. É importante que vocês percebam que existem outras maneiras de representar o número de elementos de um conjunto. Ok? Vamos dar um exemplo aqui. Para representar que o conjunto A possui 5 elementos, nós vamos escrever que N de A é igual a 5. Ok? Relação de inclusão. Uma outra relação importante na teoria dos conjuntos é a relação de inclusão. E essa relação, ela é uma relação entre dois conjuntos. Dizemos que o conjunto A ele está contido no conjunto B se todo elemento de A pertencer também a B. E nós vamos indicar essa relação com essa simbologia aqui. Eu tenho que A é subconjunto de B, ou seja, A está contido em B. São as duas maneiras de nós lermos essa simbologia, né? A gente lê A está contido em B, ou a gente diz também A é subconjunto de B. Isso aí são sinônimos, ok? Observação. É equivalente nós dizermos, né, quando eu tenho que A está contido em B ou A é subconjunto de B, é o equivalente de dizer que B contém A. E a gente vai usar essa representação aqui. Então, quando eu tiver essa simbologia, eu estou querendo dizer que o conjunto B contém o conjunto A. Isso aqui é equivalente a dizer que o A é subconjunto de B. Então, tanto faz essa representação aqui, quanto essa, elas indicam a mesma coisa. Se pelo menos um elemento de A não pertencer a B, aí a gente diz que o A não está contido em B, ou seja, o A não é um subconjunto de B, e nós indicamos pelo símbolo, né, que seria o estar contido atravessado, que é a negação. Então, aqui eu diria que o A não é subconjunto de B, ou seja, A não está contido em B. E, obviamente, é equivalente a nós dizermos que o B não contém A, e a gente vai indicar por essa simbologiazinha aqui. Então, B não contém A. Ok, pessoal. Continuando, nós temos uma observação aqui que é bastante importante, que a relação de inclusão é uma relação entre dois conjuntos. Ou seja, quando você tem esse símbolo de está contido, não está contido, contém e não contém,
O que deve estar do lado esquerdo é um conjunto e o que deve estar do lado direito também é um conjunto. Então, a diferença entre a relação de inclusão e a relação de pertinência é a seguinte: a relação de pertinência é uma relação entre elemento e conjunto. A relação de inclusão é uma relação de conjunto e conjunto, ok? Graficamente, nós podemos representar a relação de inclusão das seguintes formas. Aqui eu tenho que o conjunto A está contido no conjunto B, né? Aqui nós vemos que o conjunto A não está contido no conjunto B, porque para ele estar contido, ele tem que estar totalmente dentro do conjunto, ou seja, todo elemento dele tem que pertencer ao outro também. Aqui a gente observa que há parte do conjunto A que não está dentro do conjunto B, por isso nós dizemos que ele não está contido em B. E aqui, obviamente, nós temos que o conjunto A também não está contido no conjunto B. Nesse caso aqui, pessoal, nós dizemos que esses dois conjuntos são disjuntos, ou seja, eles não têm nenhum elemento em comum. A gente vai ver isso mais à frente. Relação de pertinência versus a relação de inclusão, aquilo que nós acabamos de falar, algumas considerações sobre elas devem ser feitas aqui. Então, vamos lá. A relação de pertinência, ela relaciona um elemento em um conjunto, né? Então, toda vez que você vê, né, aquele símbolozinho de pertence ou não pertence, saiba que você está relacionando um elemento e um conjunto. E a relação de inclusão, né, do está contido, não está contido, contém ou não contém, quando você vira aquela simbologia, você vai estar lidando com dois conjuntos. Então, a gente tem aqui algumas situações onde a gente vai verificar quando essa relação está sendo usada de forma incorreta. No caso aqui, por exemplo, é incorreto eu dizer que o elemento, que esse cara aqui, o A, está contido no conjunto A e ou. Veja que ele é um elemento do conjunto, então não faz sentido eu dizer que ele está contido no conjunto. O certo aqui seria eu dizer que o A pertence a esse conjunto. Por isso essa afirmação aí é falsa. Outra afirmação falsa é essa, né, que diz que esse conjunto aqui, que tem o elemento A, pertence a esse conjunto. Na verdade, a relação correta deveria ser que esse conjunto aqui está contido nesse outro conjunto, porque o elemento dele, o A, também é elemento desse conjunto. Então, o certo aqui seria dizer que ele está contido. Ok? Vamos aqui a algumas afirmações verdadeiras para a gente comparar a relação de pertinência e a relação de inclusão. Evidentemente que o A pertence a esse conjunto, né? Veja que ele está dentro do conjunto aqui. Do mesmo jeito, aqui eu tenho que esse conjunto está contido nesse outro conjunto. Por quê? Porque o elemento dele é elemento do outro conjunto, ok? Mas aqui nessa situação é verdadeira porque você observa que esse cara aqui, que é um conjunto, ele pertence a esse conjunto, ele está dentro do conjunto aqui, ó. Veja bem. O que você pode concluir aqui é que um conjunto pode ser elemento de outro conjunto, nada impede, ok? Agora, como eu disse, nós devemos considerar que, se eu estou usando esse símbolo de pertence, esse cara que está do lado esquerdo, independentemente de que tipo de objeto ele seja um objeto qualquer, seja inclusive um conjunto, ele pode ser elemento de outro conjunto, que é o que acontece aqui. Então, essa afirmação aqui ela é verdadeira, ok? E aqui, esse conjunto não está contido nesse conjunto aqui, essa afirmação é verdadeira. Por quê? Porque para ele estar contido, o elemento dele, que seria o A, teria que ser um elemento desse conjunto aqui, e não acontece, porque o elemento desse conjunto é o conjunto, né, unitário, cujo elemento é o A. Ok, pessoal? Vamos aqui para alguns exercícios para a gente colocar em prática aquilo que foi visto até agora. Eu tenho aqui o conjunto A, formado pelos elementos B, O, I, Z, I não, Y, né? Z, E, R e A. E ele pede para a gente indicar quais das sentenças são verdadeiras. Na primeira sentença, o item A. O O pertence ao conjunto A, pessoal? Isso é verdadeiro, né? No item B, o I pertence ao conjunto A? Não, né? Você não está vendo
o I naquele conjunto, então essa afirmação é falsa. X não pertence ao conjunto A. Isso é verdadeiro, né, pessoal? X não é realmente um elemento do conjunto A. 7 pertence ao conjunto A. Não, o 7 não pertence ao conjunto, então essa afirmação aí ela é falsa. B ou Y, né, pertence ao conjunto A. Esse elemento aí, boy, não pertence, né? O que pertence ao conjunto A é o B isolado, o O isolado, o Y isolado. São elementos. Esse BOY aí, que seria um elemento, ele não está dentro daquele conjunto A. Então, essa afirmação aí também é falsa. O A não pertence ao conjunto A. Isso é falso, né, pessoal? Você observa que o A está lá no conjunto. Então, essa afirmação aí é falsa. O B está contido em A. Veja que não faz sentido essa afirmação aí, porque o B não é um conjunto, né? Esse B aí é um elemento e ele pertence a A. Então, essa afirmação aí, ela é falsa. Ok? Vamos para o exercício de número 2. Ele fala o seguinte: represente, por extensão, os conjuntos descritos abaixo. No item A, conjunto G dos números primos menores que 10. O que são os números primos? Números primos, pessoal, são números que têm apenas 2 divisores. No caso, vai ser o 1 e o próprio número. Os números primos menores do que 10, né, são o 2, o 3, o 5 e o 7. Então, o conjunto G vai ter os seguintes elementos: 2, 3, 5 e 7. No item B, conjunto O dos polos geográficos da Terra. Quais são os polos geográficos da Terra? Norte, Sul, Leste e Oeste, né? Então, conjunto O, formado pelos elementos Norte, Sul, Leste e Oeste. No item C, conjunto S dos números múltiplos não negativos de 3 menores que 15. Os números múltiplos não negativos de 3 menores que 15 são o próprio 3, o 6, o 9 e o 12. Então, nós temos aí que o conjunto S vai ter os elementos 3, 6, 9 e 12. E no item D, o conjunto M dos divisores positivos de 9. Quais são os divisores positivos de 9? Né? O 1, o 3 e o próprio 9. Então, está aí o conjunto M, formado pelos elementos 1, 3 e 9. E o item E, o conjunto A dos números pares menores do que 6. Os números pares menores do que 6, pessoal, vão ser o quê? Vão ser o 0, o 2 e o 4. Ok? Vamos para o exercício de número 3. Ele pede para a gente representar os conjuntos abaixo através de uma propriedade comum a seus elementos. Então, observe que na questão anterior nós tínhamos uma propriedade e a gente representou o conjunto por extensão, e agora a gente vai fazer o processo inverso. Nós temos aí os conjuntos que estão expressos por extensão e a gente deve encontrar uma propriedade que os represente. Então, você observa no item A o conjunto B, que tem os elementos 1, 3 e 5. Como ele é formado aí por números ímpares, né, são os primeiros números ímpares, nós podemos dizer que esse conjunto aí é o conjunto dos números ímpares menores do que 7. Então, conjunto B dos números ímpares menores do que 7. No item B, a gente tem o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente pode dizer que são os primeiros números naturais menores do que 7, né? Então, a gente vai ter aqui o conjunto A dos números inteiros positivos menores que 7, são os números, considerando que o zero seja natural, a gente tem que considerar aí como os inteiros positivos. Se eu dissesse apenas os naturais menores do que 7, aí eu estaria desconsiderando o zero como natural. Então, para evitar essa problemática, se o zero é ou não um número natural, a gente usa os números inteiros positivos menores do que 7. Aí a gente mata esse problema e enquadra exatamente os elementos desse conjunto. No item C, eu tenho o conjunto G, formado pelos elementos 0, 5, 10, 15, 20, etc. A gente vai ver na próxima aula, quando a gente falar sobre tipos de conjuntos, que esse conjunto aí é um conjunto infinito, e ele é indicado por essas reticências aqui no final, para indicar que ele é ilimitado. Mas, por enquanto, o que interessa para nós é o tipo de elemento desse conjunto aí. E você observa
que esses elementos aí são múltiplos de 5, né? O 0 é um múltiplo de 5, o 5, obviamente, é múltiplo dele mesmo. Aí nós temos o 10, o 15 e o 20. Então, nós podemos dizer que se trata do conjunto dos múltiplos de 5. Então, conjunto G dos múltiplos de 5. No item D, nós temos o conjunto O, formado pelos elementos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. A gente observa que esse conjunto é formado apenas de números primos, e todos eles são menores do que 20. Então, nós podemos enquadrar da seguinte forma: é o conjunto O dos números primos menores do que 20. No item E, a gente tem um conjunto S, que tem os elementos 0, 1, 4, 9, 16, etc. Também um conjunto infinito. E você observa que ele tem uma propriedade aí. Todos esses elementos, pessoal, são quadrados dos números naturais. Então, 0 é o quadrado de 0, né? 0 ao quadrado dá 0. 1 é o quadrado de 1, 1 ao quadrado dá 1. O 4 é o quadrado de 2, 2 ao quadrado dá 4. O 9 é o quadrado de 3, 3 ao quadrado dá 9. E o 16 é o quadrado de 4, 4 ao quadrado dá 16, e assim por diante. Então, nós dizemos, então, que o conjunto S é o conjunto dos quadrados dos números naturais. Vamos agora para a questão de número 4. E essa questão nos diz o seguinte: dado o conjunto E, que tem os elementos 2, 3, 14, 18, estabeleça as relações pertence, não pertence, está contido, não está contido, entre. Então, a gente tem aí algumas afirmações e nós devemos enquadrar se o símbolo adequado. Então, por exemplo, o 2 e o E. O 2 é um elemento e o E é um conjunto. Então, é uma relação de pertinência. Cabe a gente dizer se o 2 pertence ou não ao conjunto E. E no caso aí, ele pertence. Então, 2 pertence ao conjunto E. No item B, nós temos um conjunto, né, unitário, cujo elemento é 2, e o conjunto E. Esse conjunto aí, ele é um elemento? No caso, nós observamos que não, né? Então, a gente poderia dizer que ele não é um elemento de E, mas o que é mais conveniente, mais adequado para nós escrevermos aqui, é que esse conjunto está contido no conjunto E, porque esse elemento dele está no conjunto E. Então, aqui nós vamos indicar que o conjunto está contido no E. Essa o símbolo, este é o símbolo mais adequado para essa situação, ok? Do mesmo jeito, eu tenho aqui o conjunto unitário, cujo elemento é 4, e o conjunto E. Esse 4 aqui, como ele não pertence ao conjunto E, então nós dizemos que esse conjunto aqui ele não está contido em E. Ok? No item D, nós temos um conjunto que tem dois elementos, o 2 e o 3. E você observa que o 2 e o 3 são elementos também de E. Então, nós podemos dizer que esse conjunto está contido em E. No item E, nós temos esse símbolo, pessoal, que representa o conjunto vazio, conjunto que não tem nenhum elemento. E uma coisa que a gente vai ver na próxima aula é que o conjunto vazio ele está contido em todos os conjuntos. Ele é subconjunto de todos os conjuntos. Sendo assim, nós dizemos que ele está contido no conjunto E. Isso aí a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula. No item F eu tenho o 4 e o conjunto E. O 4 aqui é um elemento e ele não faz parte do conjunto E, então ele não pertence ao conjunto E. No item G eu tenho um conjunto de 3 elementos, o 2 e o 3, e você observa que o 1 aqui não faz parte do conjunto E, o 2 e o 3 fazem, mas o 1 não, então esse conjunto como um todo, ele não está contido no conjunto E. E no item H, eu tenho aqui um conjunto formado pelos elementos 2, 3, 14, 18, que você observa que é o próprio conjunto E, né? Tem os mesmos elementos. E, obviamente, como todos eles são elementos do conjunto E, então a gente diz que esse conjunto está contido no conjunto E. Ok, pessoal? Então, a gente encerra essa aula. Na próxima aula, nós iremos falar sobre tipos de conjuntos. Ok?
Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.